Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o segundo bloco do Jornal da Rede Alesp com muito mais informação. Para você que está em casa, a população de Sumaré, interior paulista, vai contar a partir do ano que vem com mais 2 escolas estaduais com ensino integral. São elas a Escola Professora Maria Ivone Martins Rosa, no Jardim Denadai, e a Escola de Educação Residencial Bordon. Ambas terão ampliação do Programa de Ensino Integral, o PEI. O que atende a um pedido do deputado Dirceu Dalben, do PL. Segundo o parlamentar, o trabalho segue para que as outras unidades também sejam contempladas na região de Campinas e todo o estado de São Paulo. Para o deputado Dirceu Dalben, no ensino integral, os alunos têm uma matriz curricular diferenciada, que inclui orientações de estudos e preparação para o mercado de trabalho. Jornal da Rede Alesp. Abrimos esse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp com Guilherme Gazola, prefeito reeleito do município de Itu, e ele vai falar dessa continuidade da gestão lá no município do interior paulista. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde a todos vocês. Muito envaidecido de estar aqui falando um pouco sobre a nossa cidade de Itu e sobre o que a gente espera para o futuro. E também, se necessário, contar um pouco do nosso passado. E conta pra gente então, prefeito, qual a expectativa para esse novo mandato? Olha, um segundo mandato é sempre um referendo do primeiro, então você tem que sempre fazer mais e melhor. Em contrapartida, existe uma apreensão muito grande em todos os municípios do Brasil, em todo o Brasil, em todo o estado, do que será o ano 2021. Primeiro, com essa indício de um retorno da força do Covid, da pandemia, e um outro ponto fundamental, que é o destino econômico do país, né? Nós tivemos atitudes que podem ter um comprometimento muito significativo na questão orçamentária de todo o país no próximo ano. E não se percebe nenhuma sinalização mais profunda do governo federal de quais serão esses destinos. Então, isso nos dá um pouco de apreensão, mas muito otimista em relação à minha cidade, que é Itu. Muito foi feito, nós temos muito ainda por fazer, mas eu tenho muito otimismo porque nós conseguimos ajustar a casa, acertar as contas, e isso nos permitiu fazer investimentos que acabaram sendo reconhecidos num processo de reeleição. Prefeito, antes, então, da gente fazer esse balanço de 2020 aí em Itu, é preciso dizer que ontem o governo do estado de São Paulo reclassificou todo o estado para a fase amarela. Qual, então, a sua análise nesse momento, o impacto, se for o caso, para a cidade de Itu? Olha, o Brasil cometeu um grande equívoco quando politizou essa discussão da questão do Covid. Isso virou muito mais uma guerra política e nós nos afastamos da ciência e nos aproximamos, inclusive, de uma questão quase de uma seita. E isso causou uma sequela no país que demorarão anos para serem realmente tomadas. E nessa circunstância também, o próprio governo do estado se sentiu espremido entre esta briga ideológica e opção pela ciência. Deve fazer um elogio à postura do governo do estado, que pautou sempre pela ciência. É uma decisão do governo, do governador, pautada em números, em estatísticas. Eu não vejo grande mudança na cidade de Itu. A cidade de Itu foi uma das poucas cidades que fez um hospital de campanha permanente na sua estrutura. Foi um legado permanente. Então, tanto que nas piores cidades, as 60 e pouco, Itu não está incluída. Então, a cidade de Itu está preparada para enfrentar qualquer nova adversidade que vier a acontecer, inclusive com um hospital próprio que ainda funciona só para atendimento de Covid. Então, prefeito, você está falando que a cidade de Itu tem uma infraestrutura na saúde para caso aí os casos da doença aumentem também no município. Então, conta para a gente qual foi a estrutura montada já antes, né, para a primeira onda. Pois é, a cidade de Itu primeiro seguiu todos os protocolos científicos. Nós não entramos em nenhuma opção populista como alguns prefeitos da região, por exemplo.
Nós sempre optamos por fazer aquilo que era o correto através da ciência. Junto com isso, nós, com a ajuda de toda a sociedade, restauramos um prédio de uma antiga maternidade e ali fizemos um hospital de campanha com 35 leitos, sendo 10 de unidades de atenção semi-intensiva, com respiradores, extremamente equipado, com equipe própria, inclusive. E mais do que isso, feito através de doações. Nós não usamos dinheiro público que causou tantos transtornos no Brasil para isso. Tanto que esse hospital continua aberto. Futuramente ele vai se tornar um hospital comum. Então, nós nos preparamos para isso. Capacitação da equipe, equipamentos de segurança, campanhas de conscientização, uma discussão muito franca e aberta com a sociedade da necessidade disso tudo, sair desse discurso ideológico que pautou a conduta do Brasil na pandemia e vai causar uma sequela por anos e anos na sociedade brasileira, esse erro, este absurdo que foi cometido no nível nacional. Então, nós bancamos a situação e, mais do que isso, a reeleição comprovou que valeu a pena quem agiu com seriedade. Os candidatos que agiram em cima da questão de gestão, os prefeitos que agiram baseados na ciência, tiveram o seu direito de retomar. E todos esses que fizeram esses estardalhaços, com exceções, evidente, mas esses estardalhaços optaram por essa ilusionismo que uma corrente quase xiita do país optou, se deram muito mal. O segundo turno também veio a confirmar tudo isso. Os extremos no Brasil foram derrotados, graças a Deus. Então, o Brasil retoma, eu sou muito otimista isso, a uma linha central, a uma capacidade de entender as coisas com responsabilidade, foge dessa onda politicamente correta ou politicamente incorreta. O Brasil, eu acho que é o único país do mundo em que não são reconhecidos termos como homofobia, como xenofobia, mas são reconhecidos termos como comunismo, por exemplo, que o último comunista que eu conheci, eu acho que morreu há uns 30 anos. Então, essa retomada da racionalidade deve nos ajudar bastante e foi premiada. Os prefeitos que fizeram essa opção técnica foram aqueles que foram reeleitos. Prefeito, justamente falando na reeleição, em 2020, qual foi o maior desafio na sua gestão nesse momento de pandemia e como projetar, então, esses primeiros 6 meses de 2021, que há a possibilidade de ter a segunda onda, apesar de muitos especialistas dizerem que o Brasil nem saiu da primeira ainda? Pois é, eu também acho. Eu acho que, na verdade, o Brasil não saiu da primeira porque não tomou nenhuma medida nesse sentido. O governo do Estado, sim, o Brasil não. E isso criou uma região de conflito que trouxe, como eu já disse 2 vezes, um prejuízo muito significativo. Nós estamos ainda dentro da pandemia. O Brasil nunca saiu disso. Isso vai ter um custo econômico muito grande. A cidade de Itu está com as suas contas em dia, se preparou para isso e, de alguma maneira, tem condições de enfrentar o ano de 2021. Vai ser uma dúvida existente qual é o tamanho do impacto disso na questão inflacionária, que nós já sentimos as primeiras pressões nesse sentido, e qual é o impacto quando sair da sociedade o auxílio emergencial, que hoje é responsável por grande parte do aumento do consumo. Foi positivo em determinado momento, mas eu temo como que o Brasil vai sair disso. Até agora eu não vi nada que seja minimamente razoável de ser entendido na questão contábil. O grande erro das pessoas é achar que a questão de administração pública é só uma questão ética. A ética é importante, mas o grande problema do país, dos estados e dos municípios é a questão do déficit. Então, como vai ser lidado com isso, vai ser o nosso futuro. Agora, a gente falando um pouquinho, né, de educação, a cidade ela possui alguns alunos aí na zona rural. Como que a gestão tem realizado um suporte para essas crianças e adolescentes? Nós, em Itu, fizemos uma coisa particularizada. Cada escola fez a gravação das suas próprias aulas. Então, a nossa rede municipal, a qual eu posso responder, o Estado não, teve todo o atendimento durante todo o período da pandemia, porque nós tínhamos as videoaulas que eram gravadas para cada escola e o suporte dentro dessas escolas dos professores que ali são lotados. Então, enfrentamos isso. Não dá para se negar que o prejuízo da educação como um todo é difícil de ser mensurado, mas ele é muito grande. É um ano praticamente
perdido na nossa história no sentido pedagógico. Foi um aprendizado muito difícil, mas na zona rural nós conseguimos manter essa assistência. Uma parte das escolas tem os tablets e nós passamos nesses tablets todas as aulas. Fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Justamente ainda falando de educação, prefeito, o senhor falou das escolas municipais, sobre as aulas e afins. Muitos pais têm o questionamento de quando vão se iniciar as aulas 100% presenciais, a gente pode dizer assim, 100% presencial. O que o senhor imagina para a pasta de educação já para 2021 e que esses pais podem esperar da sua gestão? Olha, eu acredito, mas eu não sou gabaritado cientificamente Claro. para dizer isso, apesar de ser da área de saúde, eu não tenho gabarito para isso, mas eu acredito que este processo, quando naturalmente seria o início das aulas, fevereiro, talvez postergar um pouco março, ele já deve estar equacionado, e também torço por isso. Nós temos avanços significativos, em especial a questão da vacina, que é uma questão fundamental. Quanto antes ela chegar, a maior parte das pessoas forem imunizadas, e comprovações científicas existem que ela imuniza 90%, tem um resultado positivo 90%, mas a gente pode se aproximar dessa segurança. Até porque quando nós perdemos o tempo lá atrás de fazer o correto, a gente trouxe hoje a transmissão para dentro das casas. Então não é mais uma questão hoje de isolamento social, até porque a forma de transmissão se tornou até um pouco mais próxima a todos eles. Mas eu imagino sim, que com responsabilidade, com a evolução do mundo, a Europa já começa a decrescer novamente, a gente vai conseguir ter um ano letivo normal a partir de 2021, mas sempre vamos respeitar as decisões científicas. Agora, Itu é uma das instâncias turísticas do estado de São Paulo, né? Quais os principais desafios serão enfrentados aí nesse setor? Na verdade, o prejuízo já foi, que foi a pandemia. O grande impacto negativo disso foi no setor de serviços, em especial do setor de turismo, que praticamente foi reduzido a zero. A cidade de Itu investe, continua investindo em turismo. Em contrapartida, esse turismo mais próximo, nós estamos a 90 quilômetros da capital, 70 de Campinas, 40, 50 de Jundiaí. Em contrapartida, a retomada desse turismo, quando existir, vai ser nas cidades mais próximas, nesse entorno aí de quase 100 quilômetros da capital paulista. Então, nós apostamos muito nisso, nessa retomada mais rápida. A cidade de Itu investiu, tem grandes atrativos agora a partir do dia 20 de dezembro, com o Trem Republicano, que é uma obra fantástica que liga duas cidades, Itu e Salto, e nós acreditamos muito na retomada pelo turismo, sim. Vai ser com mais responsabilidade, como sempre se imaginou, mas ele vai ser a grande alavanca da retomada. Falando em retomada, prefeito, a gente sabe também que Itu tem muitos hotéis, estâncias, pousadas, enfim, também é um lugar que muita gente aqui de São Paulo e do entorno vá descansar. Estamos chegando justamente nas festas de final de ano. Como corroborar, então, essas duas práticas, né? Uma cidade que também vive do turismo, num momento em que se pede para que as pessoas também não saiam para os festejos. Como é que o senhor tem visto essa questão aí na cidade de Itu? De forma muito difícil de você gerenciar, até porque Itu também vira uma rota alternativa ao adensamento da cidade de São Paulo. Tanto que Itu tem uma cidade que tem muitos condomínios horizontais, e eles acabam ficando muito cheios nessa época, e até porque as pessoas saem das grandes aglomerações como a capital. O que a gente conta e conseguiu já passar por isso na pandemia é com a responsabilidade, vigilância constante, colaboração desses lugares e uma rede hospitalar pronta para receber aquilo que for necessário e emergencialmente. Diferente do início da pandemia, hoje as cidades estão preparadas com os seus kits para teste imediato, nós temos mais conhecimento da forma da doença, sinais e sintomas. Então, o que nos tem a ser feito é nos preparar para isso. Não dá para você evitar que as pessoas se dirijam ao interior, isso vai ser uma coisa natural, não dá para negar a realidade, mas dá para se prevenir e se preparar em relação a ela. E, prefeito, no momento em que a gente está falando muito de orçamento para 2021, né? Eu queria que o senhor falasse qual que é a expectativa aí para o próximo ano, até porque a gente teve a pandemia, então qual o impacto que a pandemia vai
né, levar aí para o orçamento de 2021? Olha, se tem uma coisa que eu não me aventuraria a falar é sobre o impacto e o tamanho econômico da crise causada pela pandemia, tanto positivo quanto negativo. Na questão de Caged, por exemplo, a gente tem recuperado alguns postos de trabalho, alguns setores durante a pandemia tiveram crescimento ao invés de decréscimo. Essa é uma coisa que demanda uma série de estudos, eu tenho me debruçado sobre isso, lido muito, mas eu não teria pretensão de saber qual vai ser o impacto econômico em função disso. É você preparar a sua estrutura na prefeitura para enfrentar os planos A, B, C e D. Não existe outro caminho que não seja esse. Quem falar que sabe o que vai acontecer está fazendo, na verdade, uma leitura de bola de cristal. Eu não tenho essa capacidade. Prefeito, com relação à Covid-19, hoje, no município de Itu, eu tenho aqui na minha frente o boletim de ontem, 30 de novembro de 2020, né, com 4.029 casos confirmados, alguns aguardam ainda resultado, 245, 108 óbitos confirmados, questão de ocupação de leitos. Hospital Municipal, 75% na enfermaria, 87% na UTI, e no Hospital de Campanha, 29,4% na enfermaria e na UTI 33,3%. Com esses números, Perfeito. Como que o senhor analisa e o que o senhor diz, então, para a sua população? Eu acho que os próprios números comprovam que o nosso hospital de campanha, somado ao hospital municipal e agora uma outra porta, que é a antiga Santa Casa de Itu, eles têm condição de receber esses pacientes. Eu tenho um pouco de receio de falar tem condição, de parecer isso uma tranquilidade que não é. Até porque a velocidade da transmissão, se ela percentualmente sobe muito, esses leitos rapidamente são tomados. Então, hoje nós estamos, não tranquilos, mas nós temos condições de estrutura para isso. Mas eu tenho muito receio em divulgar essa informação desta maneira, que pode parecer um convite à leniência das pessoas em relação ao Covid. Mas é uma cidade que tem um suporte bom para enfrentar essa crise. Pelo contrário, né, prefeito? O senhor está corroborando com aquilo que a sua gestão, juntamente com o secretário de saúde, com os outros secretários, pensaram em protocolos justamente para que, nesse momento, a cidade tivesse a capacidade de atendimento desses pacientes. Nós falávamos de festas de final de ano, como o senhor disse, e tu também tem os condomínios em que as pessoas saem daqui, principalmente da capital paulista, vai descansar no interior, não é? E eu quero falar com o senhor com questão de consciência. Nós estamos trabalhando muito nos últimos meses com a consciência das pessoas, né? Muita gente tem casa no interior, como muita gente tem casa no litoral. Apesar disso, as pessoas vão para as suas casas, né? Mas é preciso também essa consciência, e é um papel do gestor público também ajudar nessa consciência da população, não é? Com certeza, nós não nos furtamos a isso, e ainda mais num período pós-eleitoral. Se no pré-eleitoral que existia algum risco, nós fizemos isso, não teria nenhum motivo para não agir da mesma maneira no pós-eleitoral. Nós não pautamos a nossa conduta no Covid pela eleição, e a sociedade premiou quem fez desta maneira. Quem quis agradar a gregos e troianos acabou não sendo reconduzido. Mas era uma dúvida que a gente vivia, nós vivemos dias intensos disso. E nós transferimos isso também para a sociedade. A responsabilidade é dela, mas a prefeitura também faz sua vigilância, atende seus chamados, atende a questão de postura, atende a questão de aglomerações, dialoga com a sociedade de forma muito clara. Então, sempre vão existir questionamentos, sempre vai existir os a favor e os contra, mas me cabe ressaltar aqui, e eu gosto de fazer justiça. Hoje, o Estado de São Paulo tem um secretário de saúde muito sério, um homem de grande conhecimento técnico da área, inclusive de infectologia. Eu tive o prazer de conversar pessoalmente com ele, de uma seriedade ímpar, e essa postura de seriedade passa a todos os prefeitos que são conjugados e acreditam nas posturas da Secretaria de Saúde. Então, nós vamos continuar na mesma linha, não é uma questão de obedecer ou não obedecer, isso é um discurso político, é uma questão de salvar vidas ou não salvar vidas, e eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde tem dado as diretrizes absolutamente corretas nesse sentido. Estamos conversando com Guilherme Gazzola, ele que é prefeito reeleito da cidade de Itu.
Queria agradecer aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, todos os esclarecimentos e desejamos aí uma boa sorte na próxima gestão e já estendemos os convites aí para próximas oportunidades no próximo ano. Muito obrigada. Obrigado, agradeço a vocês. Espaços democráticos sempre serão ocupados por pessoas que querem ver um país melhor e, no meu caso específico, ver a minha Itu cada vez mais pujante. Perfeito, prefeito. Muito obrigada. Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp. As pessoas estão sentindo na pele e na cabeça as dificuldades de permanecerem tanto tempo em trabalho remoto em um ano pressionado pelas incertezas trazidas pela pandemia da Covid-19. Para alguns profissionais, o home office completou vários meses e sem previsão de retorno ao trabalho presencial. Uma recente pesquisa realizada por uma consultoria internacional em parceria com uma gigante do segmento de tecnologia com 12 mil funcionários de 11 países mostra que as pessoas nunca estiveram tão estressadas e ansiosas. Para 70% dos brasileiros, 2020 foi um ano mais estressante de suas vidas. As vantagens, então, trazidas pelo home office, como redução do tempo no trânsito, foram consumidas pelas jornadas extras de trabalho. Entre os brasileiros, 42% disseram que estão trabalhando ao menos 48 horas a mais por mês, percentual acima da média global, que é de 35%. O Brasil também sai na frente entre os que fazem 5 horas adicionais ou mais por semana, 60% contra a média de 52%. E a pesquisa, Tayana, trouxe outros dados preocupantes. 90% dos brasileiros disseram que problemas de saúde mental no trabalho afetam a sua vida doméstica. E 21% relatam casos de síndrome de Burnout. Comparados aos trabalhadores de outros países, os brasileiros são os que mais perderam o sono devido ao estresse e ansiedade relacionados ao trabalho, o que acontece com 53% dos pesquisados. Segundo os consultores que participaram da pesquisa, as pessoas até gostam do home office, mas há uma combinação de fatores estressantes do trabalho com a sobrecarga de trabalho em um ambiente de muitas incertezas. De acordo com a pesquisa, 62% dos brasileiros consideram o trabalho remoto mais atraente agora do que antes da pandemia de Covid-19. Jornal da Rede Alesp. Continuamos com as nossas entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. Conversamos agora com a Dercy Andolfo, secretária adjunta de saúde da cidade de Caraguatatuba, no litoral norte paulista. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. E conta pra gente, então... É um prazer falar aí com vocês. O prazer é nosso. Conta pra gente, então, como a cidade de Caraguatatuba tem lidado aí, né, com a pandemia, se vocês preferiram se adaptar às novas estruturas usadas, né, com os pacientes. Conta pra gente como que tá. Então, com a chegada da pandemia, né, no início do ano, nós tivemos que reinventar, né, tudo. Acho que todos os municípios fizeram a mesma coisa. E aqui a gente, bem antes do primeiro caso, nós traçamos um plano de contingência, né, com o estabelecimento de fluxos, né, o fluxo tanto do atendimento, das portas de entrada, né, e as ações de vigilância. Então, nós intensificamos a nossa vigilância com as nossas instituições de longa permanência, né, onde a gente tem aqui, nós temos uma população idosa bastante grande e o número de instituições e LPIs. Então, nós intensificamos isso no início já, com capacitação dos profissionais, dos cuidadores, né? As instituições, nós temos também aqui CDP, Fundação Casa, então nós voltamos esse olhar para esses lugares, né? E a nossa assistência, então nós fizemos um fluxo com portas de entrada para atender essa população. Então, nós distribuímos no município, como nós temos 3 UPA, 3 pronto-atendimentos, nós conseguimos fazer essa organização do fluxo. Estruturamos uma UPA, um pronto-atendimento, né, exclusivo para COVID, e traçamos os fluxos entre as unidades.
tanto a estratégia de saúde da família, quanto as portas de entrada de pronto atendimento, encaminhava os pacientes com a síndrome respiratória. Perfeito. Olhando aqui o boletim da Covid-19 mais recente de ontem, né? Aí de Caraguatatuba, nós temos 48% de ocupação na UTI e 36% de ocupação na enfermaria. Vamos lembrar que nós temos a Casa de Saúde Estela Maris, até então a principal aí em Caraguatatuba, aqui recebe a maior demanda de pacientes, não só de Covid, mas também de outros tipos de doença. E tivemos, durante a pandemia, também foi entregue à população pelo governo o hospital regional. Gostaria que a senhora falasse, então, como estão esses dois atendimentos aí na cidade, por favor. Então, a importância, né, da gente ter estruturado isso rapidamente, né? No início, nós tivemos um pouco de dificuldade em relação a essa estrutura, porque não tínhamos nos programado para investir em leitos, né? Depois que a gente fez os leitos, nós investimos em leitos exclusivos para UTI Covid, não Estela Maris, né? E dentro da UPA mesmo, nós estruturamos os leitos, e depois eu posso até falar mais a respeito da UPA em relação ao hospital de campanha, né? Que nós optamos por fazer uma estrutura já num prédio próprio e um prédio que já funcionava a atenção à saúde, né? E o hospital regional, ele veio somar, né, com as nossas dificuldades aqui em relação à ocupação do leito. Então, eu acho que foi de extrema importância esse equipamento ter sido inaugurado, né, embora com a sua capacidade aí operacional de 25%, Dercy? Dercy, só um minuto. Nós estamos voltando com a transmissão do Jornal da Rede Alesp, também pela TV da Assembleia Legislativa de São Paulo. Você que estava acompanhando a CPI das quarteirizações, continua com a gente. Estamos ouvindo a Dercy Andovo, que é secretária adjunta de Saúde de Caraguatatuba, no litoral norte paulista, Tayana. Dercy, pode continuar. Pois não. Pode continuar na sua fala? Em relação à taxa de ocupação, né, nós tivemos aí momentos de pico, né, como todos os municípios. Depois nós tivemos aí na nossa últimas semanas epidemiológicas, nós mantivemos aí durante 5, 6 semanas uma média confortável de internação, não a essencial, mas pelo menos equilibrada, né, e com uma taxa de ocupação bem abaixo, nós estávamos com 25%, e a partir dessa última semana, a semana epidemiológica 47, nós tivemos esse aumento, que eu acho que foi um aumento que refletiu na região, no estado de São Paulo inteiro. Então, nós tivemos sim um aumento aí dos casos de internação, e aí essa taxa de ocupação chegando a 50%. O dia 26 de novembro, né, a Prefeitura então noticiou 2.884 pacientes já se recuperaram de Covid-19 em Caraguatatuba. Como foram as testagens por aí? Então, a gente tem, desde o início, né, da pandemia, nós encontramos algumas dificuldades, acho que com todos os municípios, né, em relação à aquisição de testes, né, por conta de fornecedor, por conta de aumento dos preços, enfim, e disponibilidade mesmo. E o próprio Ministério da Saúde e o Estado também, a Secretaria Estadual, teve dificuldade em disponibilizar. Então, nós iniciamos em maio, né, quando chegaram os testes no município, e aí a gente começou a fazer também, intensificando e disponibilizando esses testes para público-alvos, né, sempre preocupado na nossa população idosa, na população que fica nas casas, nos lares, né, abrigados. Então, nós fizemos, hoje nós temos um balanço aí nós estamos com aproximadamente 20 mil testes realizados, entre os testes disponibilizados pelo Estado, que é feito através do IAL, né, que é o PCR, e outros testes. Então, nós temos aí
uma média de 50% foi feito pelo IAL e os outros pelo município. Então, nós estamos com uma média aí de 10 mil testes realizados pelo Estado, disponibilizados pelo IAL, né, pelo Ministério da Saúde e Estado, e os demais testes pelo município. Perfeito. Verão chega. Pode falar. Pode continuar. Entre esses casos, né, os casos confirmados, nós tivemos aí uma notificação de 17 mil, mais 18 mil casos notificados entre síndrome gripal e a síndrome respiratória, enfim. E desses casos foram confirmados os 3.272 hoje, né? E os recuperados, 2.884. Então, assim, a gente teve uma grande evolução, nós trabalhamos muito em relação à busca ativa dos pacientes com suspeitos e com os comunicantes, né? Tanto com a estratégia saúde da família, quanto com o call center. Nós montamos um setor de acompanhamento com uma equipe multiprofissional, com médicos, dentistas, né, fiscal de saúde pública, e a gente faz esse acompanhamento diariamente, né? Sábado, domingo, feriado. Então, a gente tem tido esse atendimento. E, assim, entre os recuperados, a gente tem, graças a Deus, né, a gente tem essa uma vitória quando a gente vê que um paciente conseguiu se recuperar, né, e não reinternou. Eu acho que, assim, dessa questão dos pacientes que foram mais graves, né, que entrou como SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, que é um número alto no município, a gente teve uma população idosa, né, 90% foram idosos acima de 60 anos, e 80% dessa população foram com comorbidades. Então, a nossa preocupação, e aí a gente continua nesse alerta, né, que é para a gente cuidar dos nossos idosos, né, e continuar com esses protocolos, os protocolos do distanciamento, o protocolo da higienização e da máscara, né, porque os mais acometidos realmente são os idosos. Perfeito. Dercy, para a gente encerrar o nosso papo, verão chegando, Caraguá é uma cidade litorânea, há algum plano traçado para esse final de ano? Então, nós estamos aí, né, uma cidade maravilhosa, né, graças a Deus, bem atrativa, né, principalmente por esse verão que está, né, chamando para uma praia, né. Então, assim, nosso prefeito está muito concentrado, ele esteve, é um prefeito bastante presente na questão da Covid, graças a Deus que a gente teve essa presença dele com a gente, né, nos ouvindo aí, né, com os técnicos da saúde, e agora a gente vê, assim, né, com esse novo decreto do governador, esse sinal de alerta, né, esse sinal que nós não devemos fechar, né, a economia, ela precisa dar continuidade, as pessoas precisam entender, ter a consciência de que não podemos regredir em termos de fechamento dos comércios, né, mas sim a consciência de como utilizar, né, de como saber aproveitar de ter um lazer saudável, né. Nós temos aí quilômetros de praia no nosso litoral norte. Podemos ir procurar num lugar que não esteja tão aglomerado, né? Ficar com a nossa família e cuidar dessas aglomerações, né? Como a gente tem visto, e eu acho que isso é a intensificação, né? A gente já tem o nosso comitê de contingência, já nos reunimos, a gente tem uma reunião sala de situação Covid todas as semanas, onde a gente faz a evolução, a gente acompanha a evolução epidemiológica por semana, e a gente traça as nossas metas e como que avança e como que regride para uma fase, né? E isso, o prefeito é bastante consciente a respeito disso, e o que nós precisamos fazer é esse alerta à população. Nós temos um município que
os proprietários, os comerciantes, os donos de hotéis, enfim, o comércio todo está organizado, está cumprindo os protocolos sanitários. O que nós precisamos é que a população tenha consciência de como ela vai fazer para manter isso, né, aberto. Então, é isso. É a consciência mesmo de dizer que esse vírus está circulando e que as pessoas estão, assim, favoráveis, na verdade, se você não usar a máscara, você não tiver o mínimo de cuidado, você vai contrair esse vírus. Então, enquanto não vem a vacina, enquanto a gente não consegue ter uma segurança, nós temos que continuar com essa preocupação. Dercy Andolfo, secretária adjunta de saúde de Caraguá, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Dercy. A gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, esteve com o secretário executivo de saúde do Estado, o Eduardo Ribeiro, com a equipe técnica de saúde também do Estado, o prefeito de Mairiporã, o Antônio Ayacida, e com a secretária de saúde municipal, Graziele Bertolini, na ocasião em que apresentaram as demandas do município. Em conjunto com a equipe técnica, discutiram melhores soluções para garantir a saúde de qualidade para a população mairiporanense, como ampliação e a melhoria do atendimento e excelência no Hospital Anjo Gabriel, que atende a todos os municípios da região. Vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Já vamos falar com a deputada doutora Damares Moura, do PSDB, falando sobre liberdade religiosa, um tema muito latente na gestão da deputada, importante aqui também para a nossa sociedade. Estamos lembrando disso, né, Tayana? Desde o início do Jornal da Rede Alesp, o Estado de São Paulo está, a partir de hoje, de volta à fase amarela do Plano São Paulo. Não há encerramentos de atividades, suspensão, né, de atividades econômicas, mas horários de comércios e afins vão mudar, né, Tayana? Então precisa ficar atento a isso. Exatamente, e aí fica um alerta, então, para que a gente nunca teve a volta normal, né? A vida normal. Então, devido ao desrespeito também das pessoas, é que a gente acabou voltando aí uma fase. Então, a gente pede que quem puder fique em casa e quem tiver que sair, use sempre a máscara e o álcool em gel e mantenha o distanciamento social. Lembrando, então, que o Estado de São Paulo publicou o decreto de atualização das regras do Plano São Paulo em todo o território paulista. A quarentena segue até o dia 4 de janeiro de 2021, quando então teremos uma nova classificação ou não do Plano São Paulo. Vai depender então do que acontece semana a semana até lá. Nós falávamos também aqui no início do Jornal da Rede Alesp, até com a ajuda da nossa repórter Melissa Araújo. Se vocês quiserem entender melhor o que vai funcionar, quanto tempo, né, na fase amarela, entrem no site oficial do Governo do Estado de São Paulo, sãopaulo.sp.gov.br, lá discriminado todas as atividades econômicas, quanto tempo vai ter reduzido de horário, também reduzido de pessoas em um mesmo local. Lembrando, nenhum evento pode acontecer também aqui no estado de São Paulo com pessoas em pé. É importante que você que está em casa entenda que nós estamos ainda vivendo num momento de pandemia. Estamos à beira de uma vacina, mas enquanto ela não sair, Tayana, é preciso fazer a nossa parte. Exatamente. A gente está chegando aí final de ano, época de festas, então vamos bater na tecla da consciência. Todo mundo tem que manter a consciência para que a gente saia dessa, né? É isso mesmo. E a gente, antes da entrevista com a deputada, vamos só fazer um destaque desse segundo bloco, que a gente falou nesse início do segundo bloco, né? A população de Sumaré, no interior paulista, vai contar, a partir do ano que vem, de 2021, com mais 2 escolas estaduais com ensino integral.
Exatamente, são elas a Escola Professora Maria Ivone Martins Rosa, no Jardim Denadai, e a Escola de Educação Residencial Bordon. Ambas terão ampliação do PEI, Programa de Ensino Integral, o que atende a um pedido do deputado Dirceu Dalben, do PL. Segundo o parlamentar, o trabalho segue para que outras unidades também sejam contempladas na região de Campinas e todo o estado de São Paulo. E nós estamos falando justamente de vacinação, de plano de vacinação. Nós escutamos também semana passada um representante da Sociedade Brasileira de Imunização falando desse plano para as vacinas em todo o Brasil. Notícia de 10h47 do Ministério da Saúde, que deu uma coletiva lá em Brasília, e o secretário do Ministério da Saúde disse que o plano de imunização só ficará pronto quando tivermos uma vacina registrada na Anvisa. Tayana, segundo o secretário de Vigilância em Saúde, ele explicou como vai funcionar então o plano de vacinação contra a Covid-19 durante uma coletiva de imprensa sobre o combate à AIDS, lembrando que hoje é o Dia Internacional do Combate ao HIV, e ele disse que precisa então primeiro a vacina estar registrada na Anvisa, para que depois se discuta com todos os estados como será feita então essa distribuição. Eu sei que todo mundo fica na expectativa, né, Tayana, de quando seremos imunizados, quando iremos às unidades básicas de saúde para tomar a vacina, só que é preciso ter cautela. Então, a Anvisa e o Ministério da Saúde, então, dizendo que primeiro é preciso saber quando teremos a vacina. A partir do momento em que se tem essa informação sobre a vacina, o segundo momento, então, é a Anvisa dizer que ela é válida, que ela é segura. E só, então, num terceiro momento que o Brasil vai saber como será imunizado, Tayana. Exatamente. É importante lembrar que esse é um assunto, né? Vacina é um assunto que tem sido discutido muito aqui no plenário Juscelino Kubitschek, que a gente transmite, inclusive, tudo isso pelo YouTube e também na TV, de segunda a sexta-feira, às 14h30 da tarde. Então sempre acompanhe, a gente sempre vai estar falando sobre isso, além de falar também aqui ao vivo no jornal, todas as notícias que a gente tiver sobre a vacinação, a gente vai trazer para você diariamente. Repetindo o nosso trabalho de todos os nossos repórteres e produção, também lá no Jornal da Rede Alesp, não, lá no canal do YouTube, que também tem o Jornal da Rede Alesp, quando acaba, sobe ele na íntegra. Nós temos alguns programas falando justamente sobre vacinação, com especialistas em saúde, dizendo do processo que é para se fazer a vacina. Também temos especialistas falando como funciona essa questão de imunização. Todo mundo que toma vacina vai ficar imune, né? Ou não? Que parcela da população será vacinada num primeiro momento? Como será essa imunização? Então, falo de novo para vocês, corram lá no jornal, no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Procurem sobre o tema de vacina. A nossa equipe muito bem informada e também fazendo entrevistas e programas importantes para que você, em casa, tenha um melhor conhecimento sobre esse momento tão peculiar que estamos vivendo, né, Tayana? Exatamente. E acesse o canal também, começa a seguir nas redes sociais, porque a gente está diariamente com programas muito interessantes e a gente agora está numa corrida aí para conseguir mostrar para todo mundo quem são os novos secretários e prefeitos também aqui dos municípios, né, do estado de São Paulo. Falamos então agora com a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB. Boa tarde, deputada. Bem-vinda novamente ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e a todos vocês da Rádio Alesp. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Deputada, só para contextualizar aqui, no último dia 25 de novembro, né, foi aprovada na Assembleia Legislativa o projeto de lei de sua autoria sobre a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos ouve sobre a aprovação dessa lei tão importante, que é um marco para a nossa sociedade, né? Sim, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, ela realmente constitui um marco histórico para a liberdade religiosa no Brasil e no estado de São Paulo, e eu posso até me arriscar a dizer que também é uma legislação
histórica do ponto de vista internacional, porque nós não temos conhecimento de uma legislação que seja tão ampla. Há países nos quais eu acompanhei, pelo menos um deles, eu estive pessoalmente, que foi um país vizinho nosso aqui, na América do Sul, Peru, que também aprovou uma lei nacional de liberdade religiosa. Né? Também Portugal tem uma legislação nacional de liberdade religiosa, e são legislações bastante amplas. Mas a nossa aqui, eu entendo que ela tem um diferencial. Nós fomos muito pragmáticos nesta legislação, alcançando, né, as mais diversas situações de convivência humana, ou espaços de convivência humana, onde o exercício da liberdade religiosa precisa ser garantido. Então, nós estamos falando de liberdade religiosa nas relações de trabalho, liberdade religiosa no serviço público, liberdade religiosa em escolas militares, liberdade religiosa em outros espaços de convivência humana, e talvez esse aspecto multidimensional desta lei confere a ela esta característica, esse ineditismo, não é? E esse caráter de historicidade para a liberdade religiosa aqui no Brasil e, claro, aqui no nosso querido estado de São Paulo. E a senhora falou justamente, né, são contemplados 83 artigos que propõem o combate à intolerância religiosa. A senhora também fundou a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB aqui de São Paulo, que foi a primeira no Brasil. A senhora presidiu essa comissão por 10 anos. Qual o legado, então, dessa comissão também para o mundo do direito, deputada? Você sabe que tudo tem uma história, não é? E é tão extraordinário a gente poder resgatar, não é, esta história. Eu nem estou falando da história da liberdade religiosa no Brasil, que a gente não teria tempo, que também é interessantíssima, e a gente conseguiria fazer uma cronologia da liberdade, do direito à liberdade religiosa, desde o Brasil colônia, não é, até os dias atuais. Mas só para me limitar aqui, a história da minha atuação em defesa da liberdade religiosa. Né? Em 2006, portanto, há 12 anos aproximadamente, nós fundamos a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. Foi a primeira do Brasil, a do estado de São Paulo. Inclusive, fizemos um trabalho intenso para influenciar outras seccionais do país, e temos hoje já em torno de 20 estados brasileiros que também criaram a Comissão de Liberdade Religiosa nas seccionais da OAB, mas a de São Paulo, de fato, foi a primeira, e foi um pontapé, ou foi um passaporte importantíssimo, não é, para essa emancipação da liberdade religiosa no estado de São Paulo, que hoje, não é uma voz para o Brasil e é uma voz para o mundo. Não é? Os avanços que o estado de São Paulo conquistou, não é, na defesa da liberdade religiosa. E, naturalmente, que esse começo tão importante, especialmente da minha atividade como advogada que sou e atuando na OAB em defesa da liberdade religiosa, foi determinante, não é, para que a gente pudesse, de uma forma tão amadurecida e com um acúmulo na defesa da liberdade religiosa já de tantos anos, né, estivéssemos prontos para construir uma legislação que realmente fosse inclusiva. Né? Essa palavra, para mim, ela é importantíssima no contexto dessa legislação. Inclusão. Porque o direito é para incluir todos. Né? Não se pode propor uma legislação com esta natureza, não é, para tratar de um direito fundamental que exclua, de alguma forma, qualquer grupo religioso. Não é? Inclusive, a liberdade religiosa é o direito de ter uma religião e é o direito de não ter uma religião.
né? Então, eu acho que é muito significativo este momento e quero concordar com você de que, de fato, esta atuação da OAB São Paulo, por meio da Comissão de Liberdade Religiosa, foi um importante passo para que nós amadurecêssemos a defesa desse direito e chegássemos agora a uma legislação tão ampla e tão inclusiva. Agora, deputada, são 83 artigos, né, que propõem aqui o combate à intolerância religiosa. Qual a análise que a senhora faz deste tema aqui no estado de São Paulo? A intolerância religiosa no mundo, não é? E também no Brasil, ela dá sinais de que está num processo de acirramento, a intolerância religiosa. Não é? Portanto, nós estamos falando de um problema real e só não entende, não é, a gravidade deste problema aqueles que não estão atentos, não é, A gente já retoma o contato com a deputada doutora Damares Moura, falando então, analisando esse momento sobre liberdade religiosa aqui no estado de São Paulo. Ela que tem uma trajetória aí, Tayana, de quase 2 décadas aí sobre o tema, falando sobre o tema. Deputada, a senhora está conosco novamente, pode seguir a sua análise. Eu estou ouvindo bem vocês. Vocês me ouvem? Sim, perfeito agora, deputada. Vocês me ouvem, não é? Sim. Então, eu dizia que até aproximadamente o ano de 2012, não é, o Disque Denúncia, que é o Disque 100, que nós conhecemos, não é, que é um serviço hoje do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e que já foi um Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos, que depois foi Secretaria dos Direitos Humanos, retornou a ser Ministério, e agora é o da Mulher, Família e Direitos Humanos. Não é? Este atendimento, este canal de denúncia, do ponto de vista nacional, é o único canal que os indivíduos têm para denunciar a intolerância religiosa. E também acaba sendo, não é, o único parâmetro que nós temos hoje para dimensionar a intolerância religiosa no Brasil. E números não tão atualizados, mas são sinalizadores, não é? A cada 15 horas, e há uma subnotificação altíssima. Porque quantas pessoas sabem que podem denunciar a intolerância religiosa no Disque 100? Quantos sabem? Não é? Então, a subnotificação é altíssima. E mesmo assim, o Disque 100 informa que a cada 15 horas aproximadamente, há uma denúncia de intolerância religiosa por este canal de atendimento. E números também informados pelo Disque 100, aproximadamente 71% da intolerância no Brasil, ela é direcionada às religiões de matrizes africanas. E outros percentuais menores, aproximadamente 20%, endereçada às religiões, ou as denominações, não é? Porque religião não seria o melhor termo, as denominações religiosas evangélicas, não é? E outros percentuais ainda menores para outras minorias religiosas que não são menos importantes, mas naturalmente não são objeto da mesma intolerância, por exemplo, endereçada às religiões de matrizes africanas. E o que nós tínhamos de violência simbólica, né? Como é que essa intolerância se traduz? Ela se traduzia de uma forma mais ampla, de forma simbólica. Hoje, a gente já tem violência real, de uma forma mais volumosa, que são ataques, não é, a espaços religiosos, depredações, não é, invasões e até violência física promovida contra religiosos dos quais o agressor discorda, não é? Então, nós estamos falando de uma violência simbólica, mas também já estamos falando de violência real, inclusive aqui no Brasil e no estado de São Paulo. É um momento de muita vigilância para que um instrumento legal como este,
Eu tenho a honra muito grande de ter sido autora, embora ele tenha sido construído, não é, com a participação de tantas lideranças religiosas, juristas, e tantas pessoas estiveram juntamente conosco, um texto que nasce de muitas mãos, de muita escuta e de muita participação, um texto participativo, não é? Mas tive a honra de ser autora desta lei. Ela é um importante instrumento nesse processo de vigilância da intolerância religiosa e da garantia do direito à liberdade religiosa. Tá certo, deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos aí agora na feliz expectativa de em breve termos essa lei em vigor no estado de São Paulo, para nós alcançarmos ainda mais garantias ao exercício do direito à liberdade religiosa, que é princípio constitucional. Muito obrigada a vocês da Rádio Alesp e a todos que nos ouviram nesta manhã, início de tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada. E o Jornal da Rede Alesp, com tudo sobre o Legislativo Paulista, vai terminando nesta terça-feira. Lembrando, se você quer dar uma sugestão aqui pra gente, algum tema, algum assunto, manda pra gente no nosso WhatsApp 11 99232 5950. Deixa lá sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha aí os cuidados e a prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.